dentro da reconexão cósmica, que é o movimento que estamos fazendo aqui, a unificação é neste estágio que estamos experimentando a última página. Então, aqui nós atualizamos nossos padrões, nós entendemos o propósito e nos alinhamos dentro dos ciclos de experiência, nos conectamos com uma aliança que traz a experiência do feminino e masculino conectados. Do feminino e masculino, bom dia, Helena, bem-vinda, amada. Do feminino e masculino sagrados para nós. Na verdade, é o sagrado trazendo uma sensação de unidade. O feminino e o masculino, eles dentro de nós representam a inspiração. Ok. A inspiração do sagrado atualizando a nossa forma. Então, o amor incondicional, ele é essa inspiração. Acolhimento, integração, imagem de Deus, amor dos anjos, né? E cada camada, cada movimento, cada novo ciclo, ele vai curando o karma, curando aquilo que eu não compreendia, aquilo que eu não conseguia encerrar, aquilo que eu não tinha poder e força para manifestar. Então, aqui, amados, quando a gente chega nesse lugar, a minha vida já está perfeita, mas é claro que não, porque o físico, ele é o seu laboratório. Sabe, quantas vezes você viveu desafios para aprender a ser grato? Apesar dos seus movimentos internos de dúvida, você consegue ser grato? Quantas vezes Deus te perguntou isso em fases diferentes? E quando a gente pensa assim, ó, há um ideal de vida, há um ideal de formato, há um modelo necessário para a felicidade, será que há um modelo necessário para a felicidade? Ou eu posso morar numa casa pequenininha e ser feliz também? Ou eu posso morar numa cabana no meio do mato com meu querido, um monte de bichinho e ser feliz também? E não precisar de tanta coisa para sustentar a nossa união. O sagrado feminino e o sagrado masculino, eles só precisam da conexão para serem verdadeiramente felizes. Mas por que a gente acredita que se não tiver um castelo ao nosso redor, a gente jamais vai ser feliz? Por que isso é tão importante? Por que a sustentação desses valores são tão essenciais? Ou melhor, será que eles são realmente tão essenciais? Então, essas perguntas todas vão chegando com a unificação do sagrado feminino e masculino. Cubo de Metatron é o ponto onde essas duas forças elas se unem. E aí, depois disso, as asas do anjo. Atrás de você, você começa a ter liberdade para voar. Liberdade para seguir. Liberdade para experimentar o que quer e o que não quer, o que gosta e o que não gosta, verdadeiramente no livre-arbítrio. Porque quando eu estou livre do modelo que eu me viciei, me acostumei a experimentar, eu posso sim criar novas possibilidades, inspirada pelo grande Criador de tudo que é. O grande Criador, ele quer me tornar um pequeno Criador, para que eu possa delegar sobre a minha experiência, para que eu possa me tornar o comandante da minha pequena nave. Então, se as minhas asas podem me ajudar a subir para outros níveis, será que eu ainda vou seguir sendo comandada pelo medo ou pela permissão agora? Quantas vezes a gente disse, não, eu não quero mais o medo. Mas sempre que uma coisinha não dá certo, você pensa, será que eu sou realmente uma pessoa que está pronta para viver a leveza? Eu já não quero mais discussão, eu quero leveza, sim. Mas para que eu não tenha discussão fora, eu preciso ter leveza e permissão dentro primeiro. Isso é unir o feminino sagrado
e o masculino sagrado. O masculino é o movimento de ação. E o feminino, ele é o amor, a nutrição, o acolhimento. Eu sou uma boa mãe para mim? Uma boa esposa? Se eu fosse um homem, eu seria uma boa esposa para mim? O que seria, então, ser essa pessoa? A autoaprovação, ela é de suma importância. O autoamor é de suma importância. Percebe, então, por que existem ciclos gigantes de preparação para a gente ter uma vida que sempre sonhou? Que coisa bonita, né? Quando a gente entende a obra de Deus. Finalmente, quando chega, aí a gente entende. Agora eu entendi porque eu precisei de tantos anos. Agora eu entendi porque tiveram tantos desafios até essa energia de liberdade chegar, porque ela é uma energia de liberdade. Deus vai perguntando para você 600.000 vezes o que você precisa para ser feliz. E o que você pode fazer com tanta energia? O que você pode? O que você quer? Esqueceu? Esquece o programa um pouco. Se você tivesse livre do programa. Porque na nova era de amor, muitas consciências já nos dizem: nós trabalharemos por amor e não pela correria e não pela necessidade mais. Imagina que bacana. Será que eu consigo imaginar uma realidade assim, onde eu acordo de manhã e eu abençoo o meu dia porque eu estou trabalhando por amor, não é mais uma crença. Eu já consigo equilibrar o masculino e o feminino. Então, esse comando de unificação, de paz e de equilíbrio, esses filamentos eles vão começando a atualizar, os chakras eles vão se unindo. E aí vem soluções para você que você nunca nem sequer imaginou. Como no meu caso. No mesmo dia que eu tive um desafio, a Helena sabe o que é, não vou falar o que é. Eu tive um desafio muito grande essa semana. A solução chegou no mesmo dia, Helena. Eu ri. No mesmo dia chegou duas soluções, eu não precisei nem orar por elas. Elas vieram no sistema, o sistema disse: calma, é outro nível de consciência trabalhando com você e por você. O que isso me diz? O que isso me diz? Uma solução que eu nunca nem sequer sonhei chegou. Eu não sabia que isso existia. Deus disse: você não sabe nada, meu bem. Filha, o pai tem um mundo para te mostrar. Você ainda não sabe nada, criança. Veja, e a gente se acha às vezes tão experiente, né? Mas é preciso sacudir a tua estrutura conhecida para que o novo possa chegar e se mostrar para você, para nós, para todos nós. Ali eu consegui perceber, então, que eu estive no controle por muito tempo. Olha que interessante. Eu estive no controle. Eu precisava de tudo muito conhecido, muito aprovado, muito seguro, né? Afinal, e se eu me descontrolar, o que acontece? Será que eu confio em mim? Então Deus disse: não está em você a solução. A solução já está decodificada, ela vai chegar na hora que você precisar. E isso é muito forte para quem é controlador. Aí você vai dizer: não, mas eu confio, eu tenho fé. O meu masculino, ele não é um ogro controlador, né? Na hora do desafio você vai saber a resposta, se é ou não é. Então, amados, vivificar, unir esse finito e infinito, o material e o espiritual, é o trabalho do cubo de Metatron. Metatron é o mensageiro de Deus, é o escriba divino. Metatron é o senhor da forma, da geometria sagrada. Metatron, ele é
quase o Deus Criador. Porque para se tornar o Deus Criador, ele precisa da consciência que acessa estas geometrias. O Deus Criador, ele só vai ter voz e vez através de você. Então, o que Metatron traz é a fórmula. Ele traz a fórmula para que você possa ver e ouvir o poder criador que vive em você, em nós. Então, amados, quando nós olhamos para tudo isto, para todo o sistema de criação que se manifesta nesta aula do cubo de Metatron, nós começamos a compreender a unidade com o todo. Assim, nós vamos começando a entender que existem níveis da consciência que no nosso diário de prática ainda não está acessível o tempo todo. Para isso, nós teríamos que ter um autocontrole e uma autoaceitação muito grandes. Manifestar o espírito na forma diariamente, o todo na forma diariamente, é um alinhamento com um propósito de vida extraordinário. Isso quer dizer que você não vai trabalhar mais, por exemplo, em uma profissão com CLT? Não, não é isso que isso quer dizer. Você pode ser muito feliz e viver o seu propósito se o Criador olha para você e diz que você é excelente com vendas, você vai trabalhar com vendas. Se você é grande contribuição para a vida trabalhando com o povo, você vai trabalhar com o povo em uma coisa bem simples. Se você é um semeador, é assim que você vai fazer. Mas se o teu coração sangra por uma outra experiência, organize tudo para que haja espaço. Você só vai sentir paz quando a tua alma estiver em paz. Então, esse é o alinhamento ao propósito. Qual é o propósito? O propósito é a paz. A paz é o encontro das águas. As asas do anjo, elas só nascem no encontro das águas. Se o meu espiritual, ele precisa ter tanto espaço, e aí espiritual que nós estamos falando de atividades, de reconexão da espiritualidade, né? Meditações, orações, essas coisas, porque a gente tem muito conceito em torno disso, que é uma vida espiritual. Caminhar com clareza e direção já é uma vida espiritual. Sentir-se parte do universo já é uma vida espiritual. Cada passo é um ato de amor cósmico. A alma caminha em luz. E por que você não pode trabalhar em uma atividade que não seja diretamente conectada a uma terapia, por exemplo? Pode. Pode, você pode unir o masculino, que é movimento, ação, e a espiritualidade do feminino, que é a canalização, que é a nutrição, que é o alimento da alma. Quando você une os dois, você tem de novo a asa do anjo. Próspero, prosperidade, nasce daí. O cubo de Metatron, ele é a ascensão da consciência. Quando você se torna mais lúcido, vem mais clareza, porque o seu coração está mais comunicativo. Então, todos esses círculos, agora, quando você olhar para a forma, você vai entender. Olha para. Opa, pulei. Aqui. Quando você olha para o cubo de Metatron, você vê que os círculos estão atrás do fruto da vida, né? E vem todas as linhas retas formando um cubo direitinho, não vem? Exato. O cubo de Metatron, ele é o masculino desse feminino que nós acessamos na fase anterior. Agora você entende que a sua vida material e a sua vida espiritual precisam estar em harmonia e equilíbrio? Como a gente radicaliza e acha que se eu não tiver só o espiritual, eu não vou ser feliz? Não é verdade. Você precisa do espiritual e do material. Deus diz para você, se você precisasse somente do espiritual, não precisaria ter encarnado.
Continuaria nos planos superiores lá. Lá você pode servir também. Lá você também é contribuição. Mas você vem para a vida material para unir o espiritual e o físico, certo? Isso fica claro para a gente quando a gente começa a entender melhor o movimento de Deus conosco. E o que Ele quer que você faça quando você está numa vida material? Que você se comunique com Ele, a energia do Espírito, enquanto estiver aqui. Por que que eu não posso usar o WhatsApp para falar com Ele espiritual? É claro que eu posso, devo. Não é porque eu não estou na cidade do meu pai que eu não posso ligar para ele e estar tudo bem. A distância, ela é ilusória. Está no nosso coração o que nos aproxima. Então, o mapa da consciência divina, ele está dentro desse cubo. Matéria e espírito juntos, criando uma vida incrível. E aí você pode me perguntar, então eu posso ter uma profissão mais material e ter uma vida espiritual profunda? Sim, claro que sim. E isso não é contraditório. E isso não é equivocado. É o teu coração dizendo que você é assim super mesmo. Que você tem realmente os dois lados muito bem posicionados e que você pode ser um sucesso em ambas as atividades. Mais do que uma profissão. Muitos de nós vamos ter mais do que uma profissão. Por quê? Porque a vida é próspera e porque nós começamos a compreender que nós temos sim mais habilidades a serem exploradas. E isso é lindo, porque no começo, quando a gente descobre a vida mais espiritual, logo a gente acha, tenho que sair daqui. Não é assim? Aí Deus começa a botar trava, botar trava, botar trava para dizer: não é verdade, não é verdade, eu botei você aí porque aí você é minha contribuição, meu sol, minha luz. Não está errado onde você está. Só quero que você entenda que há mais. Mais formas de ser contribuição onde você está, se você aprender mais sobre mim, ou lembrar mais sobre mim, para se sentir mais segura para falar sobre mim com quem ainda não me acessa. Você consegue ouvir isso agora com mais leveza? Então, o mapa da consciência, ele está dentro do cubo, dizendo para você, vida material e vida espiritual não estão separados. Eles são uma coisa só. E aí vem paz, né? Ah, então não estava errada. Então, a dúvida que vinha era porque era Deus falando comigo, dizendo que eu realmente eu estou no lugar certo já, mas eu posso mais ainda, porque Ele está dizendo que existe mais sobre mim que eu ainda não conheço. E que cada ciclo é uma nova fase de elaboração. Não é sobre excluir, é sobre incluir e expandir. São novos verbos que vão entrando. Então, nesta fase aqui, a gente acessa essa clareza. O cubo de Metatron, ele é o arcanjo vivo falando com a gente. E quando eu entendo o que é ser um escriba, escriba é aquele que faz os seus próprios estudos, que anota, como você está fazendo agora, Helena, que pega e anota coisas para si, que vai definindo qual é o nível de importância de cada ciclo, de cada fase, o que pode, o que não pode elaborar melhor. Logo mais para frente, você vai olhar para tudo que você anotou nas fases de estudos e vai se dar conta que já tem a expansão da sua técnica autoral. Estou te dando uma dica direta aqui agora, tá? Então, se você tem já... Eu entendi a direta. Então, você olha para o teu estudo e ele vai ficando tão claro quanto a luz do dia. E aí você compreende que Deus sempre esteve com você, elaborando os novos movimentos. Sempre. As dúvidas que você teve, as inseguranças que você teve. Os novos ciclos, eles vão chegando como a água da chuva. Quando você menos espera, tá ali.
Isso é viver em harmonia com essas duas unidades, espírito e forma. Então, o elo entre o divino e o humano, ele se dá através desse instrumento de proteção. Ele equilibra e ativa a vida espiritual que dorme em nós. E a ascensão, ela é o retorno a essa origem linda, maravilhosa que nós somos. Nós somos esse ser pleno, completo, complexo, né? Corpo, mente, espírito, tudo, vida através da forma. Quando essa harmonia entre o masculino e o feminino acontece, nós temos o acesso à chave do nosso despertar. A chave, ela vira. E aí a gente começa a entender que tudo sempre esteve certo. Eu não estive no lugar errado, eu não estava entre as pessoas erradas, eu não estava com o companheiro errado. Nunca foi um equívoco. Sempre e outra vez foi uma aula para nós. Por que eu preciso de alguém diferente no relacionamento que contesta as minhas crenças e me coloca em xeque, me faz sentir até raiva às vezes? E quem não, que levante a primeira, né? Que levante a mão em primeiro lugar. Quem nunca viveu isso? Porque eu preciso de alguém que me coloque num lugar de desafio. Essa é a pergunta. Eu me perguntei muitas vezes. Até que um dia eu entendi que o meu companheiro que me desafia em crenças e que está do meu lado e é uma pessoa muito diferente da que eu aqui costumo imaginar que eu sou, ele é o fio terra, literalmente. E é tão incrível a paz que hoje eu sinto quando eu estou do lado desse meu companheiro, que é meu grande amigo, a paz que eu sinto porque eu compreendo que ele é o masculino e eu sou o feminino. E quando os dois se juntam, é que o voo pode acontecer. Enquanto nós tivermos discussão, atrito, competição, não somos uma unidade ainda. Então, na verdade, eu não preciso me separar para ter paz. Eu preciso unir. E a partir da união e da paz é que acontece a ascensão verdadeira. Então, fora e dentro, o mesmo movimento está acontecendo. Vocês percebem o que é você precisar ter dois companheiros, um em sequência do outro, completamente diferente de você para poder entender isso? Como Deus é bondoso com a gente, né? Ele nos coloca em xeque, ele nos coloca desafiados, ele nos coloca na dúvida, no questionamento. Cada vértice desse cubo, ele é uma conexão, ele é um fluxo de energia. Cada círculo daqueles ali tem um significado. E cada linha é a comunicação entre todos esses circuitos da nossa vida. Então a nossa vida ela começa a entrar numa comunicação diferente. Eu começo a entender que existem canais vivos de sabedoria universal e que eu sou um deles. A geometria, ela me prova isso. E ela me leva a experimentar isso. Somos feitos da mesma luz que criou as estrelas. Metatron nos ensina sobre o poder criador. Criar mais vida é o propósito original da geometria sagrada. E nos reconhecermos nesse lugar nos traz mais presença. Fala sobre o nosso verdadeiro propósito e refina a experiência amorosa que estamos vivendo. Sem tantas crenças, sem tantas exigências, a aceitação. Que coisa bonita que é a aceitação do diferente. Saber que o outro, ele também vai, ouvindo de você que ele é aceito, voltar para você numa energia amorosa de agora eu entendo. E é incrível, né? Como a gente vê os milagres acontecendo nas famílias onde a gente entrou. Eu fico tão feliz com isso. Outro dia,
nós participamos de uma experiência na minha família de origem e eu chorei de felicidade por uma pessoa que eu vi perdida dentro da minha própria família. Nós vivenciamos uma experiência tão amorosa e tão linda que eu entrei em júbilo, em reverência ao Criador e chorei de felicidade durante toda a cerimônia, porque eu vi milagre ali, eu vi Deus falando ali, e eu vi na hora, na consagração da cerimônia, eu vi quando a entidade de luz, que nós chamamos de Maria, usou o padre. Isso foi a coisa mais linda que eu nunca tinha presenciado. Ele usou o padre para selar a união. E quando eu vi aquilo, eu disse: nossa, a gente sabe tão pouco, né? Ah, porque é uma religião isso. Ah, porque é uma religião aquilo. Oh, meu Deus! Quem somos nós para julgar as formas que Deus vai usar para nos abençoar? Foi magnífico e eu sei que eu nunca vou esquecer desse momento. Então, amados, o cubo de Metatron vai trazer para você bênçãos que hoje talvez você nem sequer sonhe. Mas se você se der permissão para entrar nessa unidade e viver essa experiência na simplicidade que ela é, na conexão que ela traz, no formato que se estabelece simples, talvez você possa conhecer e reconhecer lugares de si mesmo, da sua própria comunicação que vão te surpreender. Mas uma coisa eu posso te dizer: se prepare, porque talvez você saiba que a sua essência é muito simples. Aliás, quando eu cheguei no lugar onde eu descobri que a minha era muito simples, eu ria e chorava ao mesmo tempo. Eu digo, meu Deus, eu estudei tanta coisa difícil para chegar aqui, dentro, em casa, e saber que eu sou simples, completamente simples, e que isso é o que mais faz sentido para mim? Não é absurdo e contraditório? Que eu preciso de muito pouco para ser realmente feliz? E que a nossa missão aqui mais importante seja talvez essa: descobrir quem eu realmente sou de verdade, além das formas, além dessas complexidades todas da vida. Vamos meditar então, para que você possa se conhecer um pouco mais. E hoje nós fechamos essa jornada, então, meus queridos, tá? Hoje nós encerramos, é a nossa última, 13ª, né? Chegamos ao final. Isso, e agora eu vou ouvir dos mentores, né? Porque esta etapa das 5h55 da manhã, ela é uma etapa diferenciada. Eu estou seguindo o coração da reconexão cósmica, né? A primeira mensagem que me veio foi: reproduza a primeira etapa, porque ela é a base, né, da estrutura de comunicação com o Divino Criador, o átomo criador. O que vai vir na próxima página, eu ainda não sei. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu, depois que fechar esta, na próxima semana é que vai acontecer o milagre da canalização, né? Eu digo milagre porque isso é uma coisa que o Divino coordena, né? Então, na próxima semana eu vou saber qual é a próxima fase que nós vamos experimentar. Então, amados, se você gostou do que ouviu aqui hoje e achou que é interessante, que gostaria de viver essa experiência, eu estou gravando um áudio dessa aula, tá? Porque eu não consegui gravar, ainda não liberei o sistema de gravação do Google aqui. Depois eu vou entrar e vou fazer essa liberação. Mas, de qualquer forma, eu gravei o áudio e vocês vão ter na íntegra esse momento de conexão que fizemos. Dentro desse cenário especial de reconexão cósmica, então, durante a semana eu trago para vocês o que vai ser a próxima fase desta reconexão 555. O que é o 555? O universo diz sim para a manifestação do físico, né? Quando nós estamos criando uma realidade próspera, o 555 ele vai nos trazer essa confirmação, o milagre,
né? Podia ser 520, que é a manifestação no físico também, poderia, mas eu senti de fazer o 555. Muito bem, vamos então para a nossa meditação, respirando bem fundo. E agora, se você quiser separar uma água, se você quiser ter alguma ferramenta de conexão como um incenso, esse é o momento exato para você estar nesse lugar, né? Acessando, então, através do arquétipo do incenso, mais conexão espiritual ainda. E vamos inspirando bem fundo. Entrego o comando, então, ao nosso mestre Sananda, para que unidos possamos lembrar, sintonizar, acessar na comunicação multidimensional, que é essa experiência aqui. Nós vamos, em um novo nível e muito profundo de comunhão, ativar o círculo dourado ao nosso redor agora. Ao nosso redor. Nesse instante, manifesta-se a blindagem do círculo. Dentro do círculo, os códigos, a linguagem, o idioma do Criador. E vamos ouvindo. Que consciência é essa que chega? Que movimentos vão acontecendo? Que códigos essa energia nos traz? E quando eu ouço, quando eu percebo a luz que chega, que se comunica com as células, vão acontecendo movimentos naturais. Ouça isto. Mestre Sananda, Arcanjo Metatron, sigam conosco nessa ativação de hoje, para que possamos acessar a pura consciência e a clareza divina do Criador. O Criador da forma, o Criador de tudo que é. E abra os olhos agora, então, para que nós possamos acessar por um instante, pelo menos, profundamente, essa geometria que está diante de nós. Bem no centro do círculo, que está bem no meio, existem 3 linhas que se encontram em congruência. É essa comunicação que importa para nós. As 3 linhas de comunhão, de ativação do cubo de Metatron. E eu fecho os olhos agora, colocando as 2 mãos atrás da minha cabeça. Cubo de Metatron, ative-se. E acima da cabeça, o chakra da coroa. Cubo de Metatron, ative-se. À frente da testa. Cubo de Metatron, ative-se.
E agora, à frente do timo, vamos voltar para acessar. Opa! Voltei atrás ao invés de ir para frente. Assim, tudo bem. Vamos acessar a geometria de expansão do cubo de Metatron. Cubo de Metatron, expanda-se. E agora nos joelhos. Cubo de Metatron, expanda-se. E agora os dois pés. Faça o seu movimento aí, traga eles para perto, para que você possa unir os dois. Cubo de Metatron, expanda-se. E libera os pés. Agora, aqui no alto. Com as mãos à frente do timo, respire fundo e solte. Sinta como está a sua consciência, o seu sentir, o seu pensar. Perceba a sua consciência agora. Vamos agradecer nesse momento as bênçãos do Mestre Sananda, as bênçãos do Arcanjo Metatron, que nos guiou até aqui. E eu, neste momento, afirmo: eu estou pronta para mais, Senhor. Estou pronta para mais. Mas quero, desde já, neste momento, agradecer por tudo que recebi até aqui. Mesmo que o que recebi é simples e não era o que imaginava ser, eu recebo de coração leve a bênção que chegou, porque compreendo que é mais do que suficiente para acessar a inteireza, essa completude próspera que é o Criador. Com a bênção que chega,
Eu apenas afirmo, estou pronta para mais. Gratidão pela solução, gratidão pela energia que chega, gratidão pela consciência que se manifesta, que possamos caminhar pela vida com o que já temos, com o tanto que já recebemos, comprovando a bondade de Deus em cada passo, testemunhando a fé renovadora de Deus em cada novo dia. Senhor, é uma honra servir neste canal de comunicação treinado que o Senhor me orientou a ser. Hoje é uma alegria e uma honra saber que vais nos levar para novas páginas, para novos cenários, e que mesmo assim retornaremos à nossa casa aqui, que tanto tivemos bênçãos em novos momentos, de forma leve e simples, comprovando que não há um molde rígido e que a liberdade nasce das asas do anjo. Hoje tu me dizes, Senhor, que estou pronta para voar para novos cenários. Gratidão por isso. Permissão para mais é o que afirmo hoje. Dou permissão para mais, mas é num lugar de muita paz que nasce essa permissão. Não tenho mais medos neste momento, não tenho dúvidas neste momento. Estou simplesmente sendo guiada pelo GPS de Deus. Obrigada por isso. E dentro do cubo de Metatron, então, encerramos esta primeira jornada de apresentação da geometria sagrada. Gratidão pela jornada que tivemos. Gratidão por tantas e maravilhosas cenas de conexão que compartilhamos. Na semana que vem, iniciamos uma nova reconexão cósmica. Fiquem de olho, então, nos movimentos durante a semana aí. Já vou trazer novidades e posso já adiantar para vocês, tá? O valor é simbólico e é opcional. Então, lembrem disso. Já é simbólico, mas ainda é opcional. Se você souber alguém que precisa, ou para quem seria contribuição esse estudo aqui, no YouTube ele é completamente gratuito. Essa jornada está lá. A que já passou, ela é gratuita. A nova que chega é simbólico, 333 é o número, e é opcional, ou seja, se você quer mandar para alguém que não tem condições, mas que sabe, que você sabe que precisa disso, mande. Essa pessoa só vai fazer o valor de troca se ela puder. Se ela não puder, ela vai fazer isso tudo mesmo assim. Então, eu ouvi durante a execução dessa jornada aqui, que este é o formato do nosso trabalho das quartas-feiras a partir de agora, tá? Então, se você quer participar, é muito bem-vindo. Se tiver condições, com valor de troca, gratidão, a gente fica feliz. Se não tiver também, gratidão, fico feliz da mesma forma. Venham, tá? Estejamos juntos, que nós possamos ser um pontinho de luz para outras pessoas. Porque o pouquinho que a gente faz, que a gente acha que não é nada, pode significar a virada de chave que salva uma vida. Essa semana eu ainda ouvi de uma pessoa: eu não tenho vontade de viver. Eu não tenho vontade de fazer mais nada. E eu não consigo mais viver no cenário onde eu tenho que esconder isso. Vocês ouvem essa frase com naturalidade?
Saber que a pessoa está vivendo uma vida ao lado de uma família onde ninguém percebe o que ela está vivendo. Se vocês conhecem alguém que pode estar vivendo algo assim, chamem essas pessoas para estarem conosco. A gente pode estar auxiliando uma vida a virar assim uma chave, um ciclo. Pode até no primeiro momento nem saber o quanto é importante para ela ainda, tá? Então, gratidão pela companhia, eu sei que já está adiantado na hora. Obrigada pela companhia de vocês nessa jornada e a partir dessa semana, então, que vem, iniciamos um novo movimento. Beijos. Tchau, meninas.